Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. Eu sou o Davi Domenicali, sou pastor da Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo, e também sou teólogo de formação. Nosso canal sempre traz cursos como o curso IBF, com várias disciplinas da teologia básica, tá? Nós temos vários vídeos aqui, falando de diversas coisas ligadas à fé cristã, vida cristã, teologia propriamente dita, e também falamos sobre o cotidiano, sobre sociedade, cultura, sempre a partir de uma cosmovisão evangélica e bíblica, ok? Nós também temos aqui vídeos com pregações, pregações que eu fiz tanto lá na Igreja Batista Fraternidade como em outros locais, também tem entrevistas que eu fui em podcast, tem vídeos onde participei em programas de televisão, Então tudo isso tem aqui no nosso canal Degustação Teológica, é só você procurar. E o vídeo de hoje, ok, é uma pregação, tá? Estou trazendo uma palavra e tenho certeza que essa palavra vai edificar a sua vida. Eu vou falar sobre a questão do desânimo mediante as coisas que vemos, as lutas que passamos e também as coisas que ouvimos do dia a dia, Às vezes bate aquela desesperança, um desânimo, uma canseira, e o Senhor Jesus nos ensina a não desanimarmos, tá? A palavra de Deus, aliás, ela como um todo vai nos inspirar a prosseguir, olhando para frente, olhando para Cristo. Quero que você assista a pregação e seja edificado, tá bom? Eu quero pedir para o pessoal pôr na tela Hebreus 12. Hebreus 12. E nós vamos ler os 3 versículos, versículo 1, 2 e 3. E aí eu poderia, antes de a gente ler, eu poderia fazer uma pergunta. Antes de a gente ler o texto, eu poderia fazer uma pergunta. A pergunta seria: quantos de vocês se sentem desanimados hoje? Desanimados. Ou cansados. E eu não estou falando só cansado, no sentido assim, ontem trabalhei demais, fiquei esgotado fisicamente. E hoje eu preciso deitar e dormir, eu estou cansado. Eu não estou falando nesse cansaço. Eu estou falando de cansaço no sentido geral. Geral. Às vezes você vai para o seu trabalho e às vezes o trabalho não é fácil, não é um trabalho fácil, é um trabalho que exige de você muita atenção, tensão, é tenso, Às vezes você trabalha com gente que você sabe que não é gente fácil, Às vezes você não está no dia legal também, a gente tem tudo isso aí, é a dinâmica da vida, a realidade da vida. E tem pessoas que é aquilo ali que ela tem que fazer, porque daquele trabalho depende o pagamento das suas contas, o pão diário na sua casa. E não é um trabalho simples de fazer, é um trabalho difícil. Eu não sei se existe trabalho fácil, tá, irmãos? Honestamente, acho que todo trabalho tem o seu lado árduo, Todo trabalho tem o seu lado meio cansativo, porque Gênesis capítulo 3, quando a gente vai ver lá o pecado do homem, a queda do ser humano, homem e mulher, a gente vai ver que Deus dá a sentença para Adão, ali representando o gênero humano, a humanidade, e ele vai dizer: olha, com o suor do seu rosto, você vai trabalhar, suando a camisa, escorrendo suor no rosto,
para comer o seu pão. Então, essa labuta, ela faz parte da nossa realidade. Certo? Mas o que não pode acontecer muitas vezes é a gente falar, eu estou lá há uns 3 anos, não aguento mais. E aí, você fica naquela, faço o que agora? Se eu paro de ir, eu não tenho mais o pão para comer. Se eu paro de ir, eu não pago minha conta, não pago as coisas. Não. Você fica naquela, aí você se esforça para continuar indo. Mas aí você vai gerando um esgotamento mental, físico, espiritual, né? E nós precisamos nos fortalecer. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui, tá? E o pior é você sentir um esgotamento das notícias que você vê, o esgotamento do dia a dia, né? E isso vai cansando também. E eu quero falar nessa manhã sobre isso. Sobre, meu Deus, o que eu vou fazer para vencer esse tipo de coisa, né? E eu quero, nesse momento, ler com vocês 3 versículos, pensando neles, para a gente desenvolver aqui nosso pensamento e ir para a conclusão, tá bom? Diz assim o texto: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando, olha isso aqui é o texto chave para essa manhã, tá? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, olha isso, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Amém? Olha que interessante esse texto. Porque o texto ele fala sobre várias coisas aqui. Mas o foco aqui é a fé. É a vida com Deus. O foco do texto é isso. Eu não vou distorcer o texto, não. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui é sobre a nossa vida cristã. É sobre a nossa obediência a Deus. É sobre a nossa vida de santidade. Com Deus, para Deus. É sobre a nossa comunhão com o Senhor. É disso que ele está falando, especificamente. E lembrando que Hebreus 12 é a sequência do assunto do Hebreus 11. Porque Hebreus capítulo 11, um capítulo anterior, você tem no capítulo inteiro os heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. E então, o Hebreus 11, ele vai listando, no capítulo 11, o autor lhe faz a lista de exemplos de homens e mulheres que foram obedientes a Deus, que ficaram firmes nas lutas, que não desanimaram no meio da batalha, e que focaram para ir até o final, sem abrir mão da fé, sem desanimar do seu propósito, sem abandonar a luta. É isso que fala Hebreus 11. Hebreus 11 tem um monte de exemplo, desde aqueles que foram extremamente vitoriosos pela fé, como aqueles que também chegaram a ponto de morrer pela fé. As duas coisas estão na galeria dos heróis da fé. O que vence as lutas e o mártir. O que dá sua vida.
são heróis da mesma forma. E é interessante porque em Hebreus 11 a gente vai ver Moisés, né? O autor cita Moisés, que poderia ter ficado tranquilo no seu conforto na casa de Faraó, mas ele rejeita isso para fazer a justiça, para fazer o que é certo. E depois Deus o chama, Deus o levanta para tirar o povo hebreu do Egito. Olha isso, numa posição de nobre, ele passa a ser um desertor. Depois Deus o levanta como líder e dá a vitória para Moisés. Fala de Abraão, que Deus o chamou e ele seguiu Deus pela fé, sem conhecer, indo para um lugar que Deus ainda haveria de mostrar. Vai dizer que pela fé, Abraão recebeu a palavra de que ele teria uma grande descendência, mesmo sabendo que Sara, sua mulher, não podia ter filhos. Recebeu a palavra, recebeu a promessa, não desanimou. Aí ele vai falando de vários exemplos de fé, inclusive daqueles que foram mortos, jogados em prisões, por não negar a fé e ser obediente. Daí, chega no Hebreus 12, ele diz assim, põe no versículo 1 de novo, Mateus. A gente já leu, mas eu vou pôr de novo. Aí ele diz a sequência, né? Aí ele vai dizer agora, vocês, igreja Batista Fraternidade, vocês estão rodeados dessas testemunhas do capítulo 11. Aqueles heróis todos do capítulo 11 não eram melhores que vocês. Eles não eram super crentes. Eles não eram pessoas diferenciadas. Eles não tinham uma genética extra-humana, super-humana, ou coisa assim. Eles eram exatamente como vocês. Exatamente como nós. E eles venceram pela fé, por isso que eles estão sendo lembrados. Para que vocês, no momento da luta, para que no momento do dia a dia, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá dentro de você, no seu interior, nas suas batalhas espirituais, mentais, físicas, no momento da tribulação, da enfermidade, no momento da luta, seja ela qual for, você não esqueça que os heróis da fé não deixaram a fé, mas seguiram crendo até o fim. Ou eu recebo a vitória, ou eu morro, mas eu vou firme até o fim. Alguns Deus curou, alguns Deus fez um negócio sensacional, outros Deus levou, mas foram firmes até o fim. Ele está falando isso aqui, para nós, porque a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, que ultrapassa todos os séculos, todas as gerações, e por isso que ela é viva e eficaz. O texto nunca morre, ele continua vivo. Essa palavra que os cristãos leram lá no século I, 2000 anos depois, aqui hoje, dia 13 de outubro de 2024, nós estamos lendo de novo, há 2000 anos atrás, o mesmo texto, porque esse texto continua vivo, ele não morreu. Por quê? Porque aquele que o inspirou está vivo. O Espírito Santo que age em nós é o mesmo Espírito que agiu na igreja e que usou o autor de Hebreus para trazer uma verdade da fé. Ele continua operando. O texto não morre, porque o Espírito Santo, o seu autor, está vivo. As palavras são vivas. Jesus, a palavra, o verbo encarnado, está aqui, está vivo. E é interessante que o texto diz que a Bíblia é a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela continua trazendo efeito. Aqueles que a recebem são moldados, lapidados, transformados, fortalecidos. Ela continua sendo eficiente. Glória a Deus. Então, o texto vai dizer, você já tem muitos exemplos, mas ele não termina falando de coisas do passado. O texto não termina
aqui no versículo 1. Ele não diz assim, olha, vocês já viram o pessoal que foi lá no passado, teve fé, como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, que mais? O Isaías e outros. O próximo versículo é melhor que o primeiro. Porque o primeiro ele diz o seguinte, agora você vai olhar. Agora você vai seguir olhando, observando, meditando no autor e consumador da fé. Jesus. Aquele que se faz presente. Não é algo do passado. Quando eu olho para Abraão, eu tenho que virar para trás. Puxa, eu virei para trás e vi Abraão lá atrás. Olha a história de Abraão. Quando eu olho para Moisés, eu tenho que olhar para trás, para o passado, né? Tem que virar para o passado. Nossa, foi há 3.500 anos atrás, viveu um homem chamado Moisés. 4.000 anos atrás, viveu um homem chamado Abraão. Mas quando eu olho para Jesus, eu tenho que olhar para frente. Aleluia. Porque Jesus, ele se manifestou em carne há 2.000 anos atrás, mas ressuscitou ao terceiro dia depois de morto, ressuscitou e disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele vai de mão dada com você para o trabalho. Ele vai de mão dada encontrar aquele serviço difícil. Aquele desafio complicado. Jesus vai contigo. E você vai olhando para frente, porque frente é futuro. Olhar para trás é passado. Foi legal o que Deus fez. Mas olhar para frente é melhor ainda, porque eu estou olhando o que Deus ainda há de fazer. Olhar para trás, veja o que Deus fez. Olhar para frente veja o que o Senhor vai fazer. Se eu ficar só olhando para Moisés e Abraão, é legal, mas não tem mais nada para acontecer. Já aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Mas quando eu olho para Jesus e olho para frente, eu sei que tem possibilidades de coisas novas. De Deus fazer ainda coisas novas. Porque Ele continua adiante de nós. Ele continua à frente de nós. Agora, o BO, o problema é quando a gente esquece que a gente precisa continuar olhando para Ele. E aí a gente cede à tentação e a nossa fragilidade humana mesmo, de a gente focar nos problemas. Quando a gente começa a focar nos problemas. Bom, em primeiro lugar, lutar contra o nosso pecado. Ok? Olhar para Jesus, que suportou a cruz fielmente, obediente ao Pai, Ele é aquele que nos chama a seguir o seu caminho. Quem quiser vir após mim, disse Jesus. E quando Ele fala vir após mim, não é ficar igual um monte de tonto andando atrás dele. Quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, Ele quer dizer o seguinte, quem quiser seguir os meus passos, quem quiser se parecer comigo, quem quiser andar comigo, Ele está dizendo, negue-se a si mesmo, como Ele negou a si mesmo. Pega a tua cruz como Ele pegou a cruz dele. E aí vocês podem vir comigo. Ser como eu. Agir como eu. Viver como eu. E é nisso que a gente tem que pensar o tempo inteiro. Eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso ser obediente ao Senhor. Como Jesus obediente ao Pai. E a gente se esforçar, pedir o Espírito Santo. Nós cantamos aqui, o Vitor estava falando, o Espírito Santo nos conduz. Nós temos o Espírito Santo.
O Espírito Santo que está em nós, habita em nós, nos foi dado, nos foi enviado o Paráclito, o advogado, o conselheiro, o ajudador, está com a gente. E na minha fraqueza eu recorro ao Espírito Santo. E o Espírito Santo me ajuda nas fraquezas. O Espírito Santo me coloca de pé. O Espírito Santo não me deixa. O Jesus disse, Ele estará em vocês, estará com vocês para sempre. O Espírito Santo. Agora, vencendo o pecado, vencendo o eu, o meu ego, para viver como Cristo. É um desafio, mas é isso, é olhando para Jesus. É olhando para Jesus, quando a gente começa a olhar para Jesus e querer ser como Jesus, e querer viver como Jesus, vai caindo tudo o que tem na gente. O egoísmo, a maldade, porque a gente começa a ser obediente a Deus. A gente começa a pensar como Cristo quer que a gente pense. Isso agrada a Deus, isso não agrada, isso está certo, isso não está certo. E a gente vai sendo moldado para viver a fé. Isso é ser cristão. Isso aqui que eu estou pregando é ser cristão. Verdadeiramente. Agora, aliás, eu quero dizer, ser cristão não é falar sobre Cristo. Muitas vezes nós nos enganamos. Ser cristão é falar sobre Cristo. Não. Ser cristão é viver como Cristo. Porque vivendo como Cristo, nós poderemos transformar vidas. E as pessoas vão enxergar Cristo em nós. E Cristo então será pregado a estas pessoas. E as pessoas serão encontradas por Cristo. Amém? Mas só dá para fazer isso olhando para Jesus. Só dá para fazer isso olhando para Jesus. Se a gente começar a olhar para as outras coisas, a gente perde o foco. Olhar para o nosso desejo, para as nossas vontades, sabendo que mais de 80% da minha vontade nem é a vontade de Deus. Sabendo que a maioria das coisas que eu penso nem é o pensamento de Deus. Eu posso me desviar completamente do propósito do Senhor. Por isso que o autor está dizendo, esses caras só venceram como venceram, só viveram como viveram, porque eles tiveram um foco em Deus. E vocês têm Jesus, o autor da fé de vocês. E aí, além de a gente vencer o nosso pecado, eu estou indo para o fim já, a gente começa a desanimar. A gente começa a desanimar quando a gente vê as dificuldades. Por isso que eu comecei a pregação falando sobre isso. Quando a gente vê, por exemplo, você fala assim, vamos pegar a condição política do país. É a realidade da gente isso. Aí você diz assim, olha, trocou o presidente, mas teve um pessoal que não aceitou do jeito que foi feito e foi protestar. Ok, a nossa Constituição, ela diz que a gente é livre para protestar. Ok? A gente é livre para dizer se a gente concorda ou não. Normal isso. Mas tudo tem que estar dentro da onde? Da lei. Então, se você vai e invade um órgão público, não adianta você achar que depois você vai ter cafezinho com leite e carinho na cabeça. Que nem, se eu sair daqui e falo assim, não concordo mais com o jeito que o SUS me atende. Certo? Aí eu estou revoltado com o SUS. O SUS, Sistema Único de Saúde. Aí eu falo, eu acho que o atendimento tinha que melhorar. Por exemplo, tá? Aí eu vou lá com um pedaço de pau, quebro os vidros do SUS. Fala, essa porcaria aqui não funciona. Um exemplo que eu estou dando, tá? Eu não estou dizendo que é ruim ou bom. Eu não estou julgando aqui.
Pode ser bom para alguns, pode ser ruim. Eu já tive dia de achar que o atendimento foi mal, porém eu tive surpresa de ter um bom atendimento, dependendo de quem estava lá. Então é muito relativo, né? Mas aí eu vou lá, pego, quebro, e vou lá e xingo o médico, e falo, ninguém vai me tirar daqui, eu vou ficar aqui, até melhorar o sistema de saúde. O exemplo, desse jeito, dessa forma. Irmãos, o que vai acontecer comigo? Semana que vem eu estou no Jornal de Caieiras. Pastor baderneiro, quebrador de posto de saúde, foi preso. E sabe o que eu vou falar? Se eu não for um cara justo, que é perseguição. Ô meu, eu entrei no negócio, quebrei o negócio, gritei dentro do negócio. Ô, eu não estou certo. Tem formas de protestar. E Jesus nunca ensinou cristão a pegar um pau na mão para quebrar coisa. Para pichar coisa. Isso não é coisa de cristão. Imagina Jesus, eu estou revoltado, Pedro, com o sistema romano. Jesus, e os discípulos, é mesmo, mestre, está revoltado, pega um spray aí, meu, vou lá à noite, Jesus e os discípulos. Pensou? Você já imaginou se fosse hoje? Porque eu estou pregando aqui, você acha que não tem nada a ver a Bíblia com a política. Tem, Jesus, ele foi perseguido pelos políticos. Não pensa que pelos políticos. Quem mandou matar Jesus, lembrando que política e religião era misturado. Certo? Era misturado. Não tinha lá, por exemplo, dos judeus. Quando a gente ia para um tribunal, não tinha aqui, vamos abrir a lei, não tinha. Era a Torá que era aberta. Era o Antigo Testamento, era a lei de Moisés. Então, Jesus, o sistema era político e religioso, era mesclado. Inclusive, o Pilatos, ele era um governante. Se fosse hoje, seria o Tarcísio, por exemplo. Ou o nosso prefeito aqui, Ricardo Nunes, não, o Ricardo Nunes de São Paulo, né? É o Lagoinha aqui de Caieiras. De São Paulo, Ricardo Nunes. Seria assim, por exemplo, ele o prefeito, e eu, se fosse Jesus, por exemplo, eu seria levado até ele hoje, porque era assim que funcionava. E ele ia falar, o que está acontecendo? Não, está causando uma bagunça aqui, e vocês têm que resolver a situação desse pastor Domenicali aqui, que esse cara está causando em Caieiras. Está um tumulto por causa dele em Caieiras. Daqui a pouco os caras vão vir lá, o presidente vai vir, o que está acontecendo aqui nessa cidade, vai ficar uma bagunça. Entendeu? Era isso, era mais ou menos isso. A gente tem que ler a Bíblia como a Bíblia é. Era assim lá. Mas Jesus nunca fez nada. Jesus nunca pegou um spray para pintar uma parede, dizendo, fora Caifás. Imagina Jesus, fora Caifás. Fora, não, Jesus falava assim, o meu reino está vindo aí. O meu reino está vindo aí, e o meu reino será justo. E ele dizia assim, olha, arrependam-se dos seus pecados. Eu posso pregar contra os pecados. E às vezes a gente entra na briga política. Eu me pego entrando, e que Deus nos ajude a separar as coisas. Porque o reino do nosso rei está vindo aí. O nome dele é Jesus de Nazaré. E eu vou me esforçar para entrar nesse reino. Porque os reinos dos homens são falidos desde quando existiram. Não há um que seja bom o suficiente. Mas eu sei também que há injustiça. Sabia que tem uma moça que ela não devia ter entrado lá em Brasília, entrado nos prédios. Ela não devia ter entrado, mas ela entrou. Ela é mãe de 2 filhos pequenininhos. Diz que tem uma mulher que é cabeleireira, sabe o que ela é? Cabeleireira. E ela foi lá e entrou com a galera, mas ela não fez nada, não pintou nada, não quebrou nada. Ela entrou porque ela estava revoltada e foi levada pela multidão. Mas ela não quebrou um vidro. Ela não fez nada, mas ela estava lá. Aí o Senhor justíssimo, membro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, anos de prisão, você acha isso justo? A Bíblia não me ensina a me meter com política,
mas a Bíblia me ensina a pregar contra injustiças. Jesus está vindo, e esses homens que fazem isso vão encarar o juiz reto, que está chegando aí. Jesus está vindo, sinais no céu estão sendo mostrados, é bíblico, Jesus está voltando. Em breve, esses donos de tudo, eles vão estar diante do juiz. E eu e você também, vamos vigiar. E aí, sabe o que acontece? Chegou um vídeo das crianças gravando o vídeo. Por favor, solta minha mãe. Solta minha mãe, por favor. Ela não fez nada. Eu prometo, eu vou conversar com ela para ela nunca mais fazer nada. Sabe o que o juiz fez? Esse juiz que está aí, não é juiz, é ministro. Olhou a sentença e mandou a mãe deles para uma prisão muito mais longe. Que agora a família mal consegue visitar. Esses são os homens que estão conduzindo o nosso país. Mas eu estou aqui para dizer que eu não olho para trás, eu estou olhando para frente. E isso não vai abalar minha fé. O meu Senhor está vindo aí. Agora, você começa o quê? Desanimar. Você começa a desanimar, você começa a fazer o seguinte, ó, eu estou ficando desanimado. Porque você vê que o certo está virando errado, o errado está virando certo. Tudo bem, ó, vamos pegar o conflito Israel-Palestina. Certo? Se você olhar, os dois lados têm seus motivos. Olhando de modo político. Os dois lados têm suas razões. Israel tem as suas razões, mas a Palestina também tem as razões. Eles têm os seus conflitos, eles têm as suas razões. Certo? Mas nada justifica, por exemplo, o terrorismo. Agora, por exemplo, é inacreditável que pessoas, por exemplo, venham no mundo inteiro, algumas pessoas, alguns grupos, colocar a bandeira do Hamas nas costas. Hamas, que é um grupo terrorista. E ficar protestando contra Israel e dizer Hamas está certinho, Hezbollah. Aí você vai olhar no grupo, tem um monte de gente que luta pela libertação, com um olhar progressista. Isso não faz sentido. Porque o Hamas, ele mata o homossexual. Enquanto em Israel acontece a maior concentração de parada gay do mundo. Livremente. Aí, Hamas, se você falar, eu sou homossexual, ele põe uma bomba e te explode. O grupo ISIS, o Hezbollah, sabe como é que eles matam gays lá? Bem simples. Eles levam a pessoa num prédio de uns 18 andares e te joga lá de cima. E depois confere se morreu mesmo. Se não morreu, termina de matar a paulada. Cara, sabe o que é os idiotas de plantão, os que estão dentro de uma bolha, vamos dizer? É fake news o que você está falando. É realidade, cara. Isso aqui é realidade. E vão defender esses grupos, é inacreditável. Eu não estou dizendo que Israel está certinho em tudo. Não se esqueça, quem é Israel, viu? Se você olhar para a Bíblia, Israel errou muito. E várias vezes Deus castigou o povo dele. Não estou falando que Israel acerta em tudo. Eu estou falando que é inacreditável pessoas sem noção não perceber o senso de equilíbrio das coisas. Tá bom, você quer criticar Israel? Critica. Mas olha o erro do outro lado, critica lá também, seja mais ponderado. Mas a gente vê a coisa indo para um lado que você fala, cara, eu estou desanimando. Eu estou vendo uma pessoa que se diz homossexual, homoafetivo, com a bandeira do Hamas, dizendo que Israel é opressor, enquanto o Hamas mata o pessoal do grupo dele. Como que isso é possível? Como é possível um negócio desse? Lugares onde a mulher tem que usar só o zoinho para o lado de fora, a burca tem que colocar, só pode ficar com os olhos para fora. E as feministas vão lá, viva o Hezbollah, viva o Hamas, fora Israel. Enquanto Israel, as mulheres têm prestígio lá.
são professoras, são juízas, se elegem para cargos públicos, um país livre. A única democracia no mundo árabe, próximo ao mundo árabe. Eu estou falando para você porque você vai olhando para o ser humano e fala, cara, vai cansando esse juízo fora da razão. Por quê? Porque quando a loucura tomar conta, vão te bater na rua porque não gostaram da sua cara. E alguém vai defender isso, falar, não, tá certo. Qualquer dia eu vou sair na rua, eu vou ver o cachorro, o poste fazendo xixi no cachorro. E você começa a falar, cara, isso desanima. Mas daí vem Jesus e diz, o meu reino não é desse mundo. Você está olhando para esse mundo? Olha para mim. Eu sou o autor e consumador da sua fé. Eu vou te deixar de pé no meio dessa loucura, dessa celeuma. Eu vou manter você de pé porque eu sou o Senhor. Está entendendo o que eu estou tentando explicar aqui? Olhe para Jesus, cara. O mundo é isso aí mesmo. O mundo é isso aí mesmo. O mundo sempre foi isso aí e vai ser isso aí. Mas Jesus é que quando voltar, vai mudar tudo isso. Por isso que a gente tem que começar a olhar para Jesus. E sabe o que é o pior? O povo de Israel precisa se voltar para Jesus, que eles crucificaram. E sabe o que é o pior? O povo lá do Hezbollah, Hamas, os grupos, eles também precisam de conversão para encontrar quem é Jesus, o Salvador da alma deles. Por isso que eu comecei o culto falando de arrependimento. Que a gente possa orar por arrependimento. É isso que o mundo precisa, se arrepender dos seus pecados. Que a gente possa orar por arrependimento. Se o Xandão não se converter, ele não vai mudar. Pelo meu argumento. Se eu ficar hashtag fora STF, como eu tenho feito, não vai mudar nada. Eu chego a uma conclusão que eu estou começando a ficar muito cansado. E eu estou cansado porque eu estou olhando para o lugar errado. Eu preciso olhar para Jesus. Tá bom? Quando você for para o seu trabalho e está cansativo, olha para Jesus, Ele te dá força. Ah, aquela igreja é escândalo nas igrejas. Não tem um monte de escândalo? Você não está vendo um monte de coisa? Você fala, cara, tem hora de vergonha de falar assim, eu sou evangélico. As pessoas chegam assim, ah, você é evangélico? Daquela igreja que o pastor saiu com a... Foi um escândalo na igreja? Saiu com a menina lá e depois foi uma bagunça? Aquela igreja que pegaram o pastor e mandou matar a pessoa, descobriram que é o pastor, que é o mandante do assassinato. Olha o nível. O cara pregando no púlpito à noite, pregando a palavra, levando pregadores lá, a igreja, aleluia, e o cara é o mandante de um assassinato. Aí você fala, mas Deus ficou olhando e não fez nada. Isso chega até a balançar alguns. Pô, nós estamos pregando, tomando Santa Ceia, pregando, e o cara fez isso e ficou lá. Aí você fala, cadê Deus? E isso vai cansando alguns. Alguns começam a falar, não vou mais em igreja nenhuma. Porque as igrejas estão o que estão. Porque elas estão cansadas olhando os problemas, olhando os vexames, olhando os escândalos, olhando as coisas erradas. E a palavra desse domingo eu encerro aqui. Não se canse, não se desanime. Você tem Jesus para olhar para Ele. Amém? Segue olhando para Jesus. Os seus problemas, eles existem. Ninguém vai falar assim, não, seu problema não existe, ele existe. Mas você tem Jesus para olhar para Ele. E Ele é o autor, consumador da sua fé. E acredite, como eu disse, olhar para Jesus não é olhar para trás, olhar para Jesus é olhar para frente. Porque para frente Ele pode curar, aí para frente Ele pode abrir porta, aí para frente Ele pode mudar você de serviço, aí para frente Ele pode libertar você de alguma coisa, aí para frente Ele pode liberar uma bênção sobre você, e aí para frente Jesus está vindo com o seu reino de glória. Ore para Jesus, para você não se cansar e não se desanimar. Tá bom? Tenha ânimo para o culto, porque o culto, veja bem, não é para essa madeira, não é para a gente ficar olhando para o telão. Não é porque tem um pastor ou dois aqui, pregadores, cantores e etc. Não. Nós estamos aqui fazendo culto porque nós estamos olhando para o Senhor do culto. Jesus o Nazareno. E que Ele venha fortalecer a tua fé. E que Ele venha colocar você de pé e não deixar você desanimar. Amém? Você pode curvar a tua cabeça para a gente orar em nome de Jesus?
Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras à noite, às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também temos reunião de oração. Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. Olá pessoal, eu sou a Heloísa Massari, aluna da graduação presencial. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho da Faculdade Teológica Sul-Americana. Vem comigo! Este é o meu lugar favorito, a biblioteca. Aqui se encontram mais de 60 mil títulos e ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Quando tudo aqui ainda era um terreno vazio, foi debaixo deste abacateiro que pastores se reuniram em oração para clamar a Deus para que a FTSA expandisse suas fronteiras. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. Este é o Centro de Eventos, um local multifuncional onde os alunos realizam seus cultos. É aqui também onde acontecem os seminários, as palestras que vocês acompanham de forma online. Todos os eventos aqui ministrados são convergidos para a comunidade. Quem consegue participar do curso presencialmente, assim como eu, pode vivenciar a troca de experiências com irmãos de outras comunidades e pode aproveitar deste espaço também, que é a nossa capela de oração, para fazer uma meditação, ter o seu tempo a sós com Deus ou fazer um grupo de oração. Olá, eu sou o professor João, tutor da graduação à distância, e logo aqui atrás de mim está o prédio onde ficam concentrados os nossos professores e tutores para prestar todo tipo de suporte e atendimento para os nossos alunos da graduação presencial e online. Um dos grandes diferenciais aqui da FTSA é de que todo o nosso corpo docente, então professores e tutores, são graduados em teologia, o que capacita a gente a dar todo tipo de suporte técnico, mas também conteudista, fazendo toda a diferença na caminhada acadêmica de cada um dos nossos alunos. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. Eu poderia te falar muito mais sobre a FTSA, mas se você ainda tiver alguma dúvida sobre os processos seletivos, os processos estudantis, é aqui na secretaria que você será recebido com muita gentileza. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site ftca.edu.br e ficar por dentro das novidades.